Olá, como vai você? Tudo bem? Mais uma vez me encontro aqui, completamente enviada por Deus, para estar passando alguns momentos, ligadinhos. Hoje não é diferente, Deus tem bênçãos para a tua vida, então não saia daí. O nosso tema é: o poder da intimidade com Deus manifesta a sua glória. Sabe lá o que é isso? Só vou pedir para que você já esteja curtindo, comentando, se preparando para compartilhar esta mensagem que não é minha, mas é do Senhor, porque Ele está aqui neste lugar, porque é o nome do nosso canal. Jesus está aqui. Então, se sinta à vontade. Também gostaria de, como de costume, estar agradecendo a você que se inscreveu no canal. Muito obrigada. Deus continue abençoando a sua vida. A você que tem estado de posse das mensagens que o Senhor coloca na boca desta serva, muito obrigada. Sejas ricamente abençoada em nome de Jesus. Que sejam palavras de edificação para mudanças, para transformações de vida. A você que ligou aí pela primeira vez e se deparou com essa criatura que vos fala, olha, muito prazer, meu nome é Sueli Arcanjo, fique à vontade. E aqui é senão, olha, é casa de Deus. A vontade é de não simplesmente chegar aqui e trazer palavras que agradem as pessoas. Até, sinceramente, gostaria de fazer, mas muito mais que isso. Eu quero trazer palavras abençoadoras do Senhor para você, porque estas palavras, elas não serão meras palavras ditas humanamente falando, mas elas são palavras que transformam, porque é palavra viva do céu, é porque é palavra viva e eficaz, é palavra que ela não volta vazia, mas antes ela faz o que apraz ao Senhor. Vale a pena, viu? Não saia daí, porque Deus quer falar com você. Vou te dar aquele tempinho básico para que você esteja se inscrevendo no canal. Volto já. Vamos lá para a palavra de Deus. Hoje com o tema: a intimidade com Deus manifesta a sua glória. O texto bíblico pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 33, versículos do 13 até ao versículo 23, que diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá.
Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali se porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Palavra gloriosa, palavra que o Senhor nos deu nesta manhã abençoadora, em que o Senhor nos permite termos vida, em que o Senhor nos permite abrir os nossos olhos e contemplar a tua magnitude, a tua glória, o teu resplendor. Assim que o Senhor, Ele é aquele que faz o que lhe apraz. Nós somos feituras dele, somos criaturas dele, nós somos aqueles que existimos porque é a vontade dele. Porque quando ele diz haja, tudo se faz. Ele disse haja e tudo se fez. E nós nos lembramos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele disse haja, e ali, a partir do seu haja, tudo se formou, tudo se fez. Tão belo, tão perfeito, porque nós podemos contemplar a natureza humana, nós podemos contemplar a natureza que Deus criou. Assim, nós podemos ver estampado em cada detalhe de tudo que foi criado, podemos contemplar a formosura de Deus, podemos contemplar a sua glória, o seu esplendor. E nós sabemos que no início deste livro abençoador, maravilhoso, chamado a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, esta palavra que verdadeiramente ela tem vida e ela produz vida nas vidas daqueles que se colocam à disposição de Deus de forma voluntária para estarem se achegando mais a Ele. E aquele que se achega mais a Ele, de forma nenhuma Ele lançará fora, porque Ele mesmo diz que aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Então é o que Ele está fazendo conosco agora. A palavra de Deus explica a própria palavra, a palavra de Deus, pela sua própria boca, explica quem é o grande eu sou, Ele mesmo que vos fala através da sua palavra. Gênesis, Apocalipse. Aquele que quer ter uma intimidade com Deus, aquele que quer se aproximar de Deus, precisa conhecê-lo melhor. Fica impossível alguém conhecer de fato a Deus se não conhecer através da sua palavra. E é a palavra de Deus, é o contato com a palavra que traz clareza e o entendimento na mente. É este contato que atrai para nós o olhar de Deus e faz uma diferença tremenda, como fez na vida de Moisés. Falamos em Moisés num servo autêntico, falamos num servo fiel a Deus, ele que foi separado, escolhido por Deus para ser libertador do povo, tirar o povo do Egito, tirar o povo do cativeiro, transportar o povo pelo meio do deserto, para que o povo pudesse ter acesso à terra prometida. Que lindo! Quando nos reportamos para o libertador, para aquele que veio para tirar o povo do cativeiro, nós nos lembramos de Jesus Cristo, aquele que o Senhor deu a ele o nome que é sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus afirma que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus nos faz lembrar de Isaías 61. Vamos lá para Isaías 61. E diz no versículo 1:
o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aqui se trata do profeta messiânico, onde ele veio para falar a respeito daquele que ainda viria, porque não se esqueças que aqui se refere ao Antigo Testamento e já fala da vinda de Cristo, já fala da vida de um libertador, já fala da vida daquele que seria o enviado por Deus para verdadeiramente tirar os cativos das prisões, para verdadeiramente libertar os presos das amarras do maligno. Moisés, sendo chamado, escolhido, separado por Deus para fazer uma diferença sobrenatural aqui na terra, para ser um grande exemplo a ser seguido, porque Deus, ele mostrou que é possível um homem ter intimidade com ele a tal ponto de ele mesmo falar para este homem que o seu povo era o povo dele. Moisés caminhou com o povo, passando por um deserto, tirando esse povo das amarras do maligno. Esse povo estava no Egito, sendo aprisionado, sendo escravizado. E quando Deus é aquele que dá um basta na vida do seu povo, Deus, ele liberta e traz o seu povo. Mas não se esqueças que o caminho encontrado por Deus para fazer uma passagem até a terra prometida foi justamente o deserto, a completa dependência de Deus, porque no deserto não tem vida, vai se encontrar no deserto. Deus, ele mostra que não precisa ter nada suficientemente visível à volta para acreditar que estará só e abandonado, que não tem mais solução, agora é deserto, é morte. Não. Deus mostra que justamente ali ele levanta um homem e esse homem estará liderando o povo no meio do deserto. E quantos ensinamentos o Senhor traz para as nossas vidas a partir daí. E Moisés, ele é aquele que transporta o povo de uma forma sobrenatural no meio do deserto, e ali o povo, ele recebe maná diretamente dos céus. O povo, ele não passa fome, ele não passa sede. Aquele povo, até as roupas, os calçados, tudo se mantém. Moisés, mesmo depois de ver tantas manifestações de sinais e maravilhas que o Senhor já havia realizado ali no meio daquele povo, porque só o fato de estar no meio de um deserto já é um grande sinal de poder e maravilhas. Sim, amém? Eu posso ouvir um amém? Muitas das vezes você caminha no meio do deserto e às vezes você não chegou nem no começo da caminhada e você já acredita que ali a sua vida acabou e não tem mais jeito. E aí o que Deus quer para que você possa continuar esta caminhada, mesmo que seja no deserto, porque no deserto há ensino, no deserto há uma promessa de uma terra prometida. Então nós vemos que aqueles que confiam no profeta, porque é preciso confiar no profeta do Senhor. Por isso, o Senhor, quando ele envia Jesus Cristo, ele prepara João Batista, que é considerado o último dos profetas, e João Batista vem proclamando a vinda de Jesus. Vem aquele homem que aparentemente era estranho, porque ele se vestia com peles de animais e ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Só Deus para fazer isso, trazer aquelas pessoas que aos olhos humanos elas são verdadeiramente julgadas,
elas são desacreditadas. Ela não está compatível com uma sociedade onde estabelece um padrão físico, um padrão psicológico, um padrão emocional, um padrão de estatura, de beleza. E vem Deus enviando o último dos profetas, João Batista, pregando no deserto, falando e pregando o arrependimento de pecados, porque viria aquele que seria o libertador do povo cativo, seria o Salvador, a vinda do Messias, a vinda do prometido de Deus. Ele é aquele que tem aquela ousadia de falar: raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele vem proclamando o reino de Deus através da chegada do Messias, Jesus Cristo, aquele pelo qual ele diz que ele não tinha condições de desatar as sandálias de seus pés. Não tinha condições, porque ele não se achava digno de tal coisa. Mas ele é aquele que vem pregando a Cristo, vem proclamando a sua vinda, e também ele é aquele que ele vem para batizar a Jesus Cristo. E ele não se achava digno, mas aqui nós não entraremos nesse mérito agora, mas fala da importância do batismo, porque a partir do batismo, a vinda do Espírito Santo vem até a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é batizado nas águas, é batizado com fogo, porque o Espírito Santo desce. Jesus Cristo, ele é levado pelo próprio Espírito Santo até aquele alto daquele cume. E ali ele passa 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer, sem beber. E ali, quando chega naquele ponto onde Jesus já estava aparentemente fraco, porque ele era 100% Deus, mas ele veio também 100% homem. E ele teve sede, ele teve fome. Satanás, sabendo disso, ele já preparou para pegar Jesus na fraqueza. Agora me diz, quem vai pegar Jesus na fraqueza? Quem vai pegar Deus na fraqueza? Deus é forte. Deus, ele é aquele que é o general de guerra, que ele vai à frente do seu povo para marchar no comando dele. Amém? Então, Jesus Cristo vence Satanás na palavra. Satanás vem oferecendo tudo que já era do próprio Deus. Ele oferece a Jesus Cristo que, se ele o adorasse ali, que daria todas aquelas coisas que já pertenciam ao próprio Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que para descer nesta terra de pecado, ele precisa se despir da sua glória, porque a glória de Deus pela qual é mencionada aqui é tamanho. A terra não resistiria a tamanha glória, mas vem aqui, representado pelo Filho Jesus Cristo. E quando nós voltamos aqui para o texto e nós nos lembramos de Moisés, onde o texto faz menção, Moisés, ele deseja ver a glória de Deus. Moisés já tinha experimentado tamanha intimidade, mas a intimidade com Deus faz com que cada vez mais aquele que se aproxima de Deus, ele quer cada vez mais, porque a palavra de Deus atrai, a presença de Deus atrai cada vez mais, desejar conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele já tinha experimentado tamanha glória, que ele está agora tomado por esta glória e ele deseja ver a face de Deus. Esta palavra traz para nós uma renovação espiritual. Esta palavra traz para nós a confirmação da existência de Deus. Esta palavra traz para nós que tudo é possível aquele que crê. Esta palavra traz para nós a certeza que aquele que anda com Deus
recebe, experimenta a glória dele aqui em vida na terra, porque depois da morte segue-se o juízo, não esqueças disso. E para que possamos estarmos caminhando aqui nesta terra, nós precisamos caminhar aqui nesta terra sabendo que existe um Criador dela, sabendo que existe aquele que a formou quando nada existia. E tudo foi feito pela sua palavra. Então esta palavra, ela precisa ser credibilizada, essa palavra precisa ser acreditada, esta palavra precisa ser verdadeiramente vista como a única e verdadeira verdade. Entendes tu isto? Porque nada pode contra a verdade, e a verdade, ela está explícita na palavra de Deus. Amém? Moisés, ele deseja cada vez mais sentir a presença de Deus. E no versículo 12, aqui, um pouco anterior ao texto que nós lemos, ainda continua no mesmo capítulo 33, diz a palavra de Deus: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por nome, também achaste graça aos meus olhos. Precisamos achar graça aos olhos de Deus. Precisamos que estejamos envolvidos a tal ponto com a palavra de Deus, onde o Senhor olhe para nós e ache graça. E não se esqueças que esta graça é uma graça imerecida, porque esta graça é por graça, e a graça que foi enviada através de Jesus Cristo, amém? Que pagou um preço muito alto, preço de sangue, preço de cruz, e nós recebemos esta graça, amém? Sem pagarmos um centavo por ela, o Senhor já pagou completamente na cruz do Calvário. Quando o Senhor, ele acha graça em alguém, a presença de Deus está sobre este alguém, e este alguém, com esta presença, este alguém, ele está apto por Deus para ser usado por Ele, para estar realizando milagres, proezas, sinais, maravilhas dados por Deus, porque é automático. Entendes tu isto? A manifestação da glória de Deus vem na vida daquele que o Senhor usa para a sua vontade, porque o Senhor é Deus de princípios, o Senhor é Deus de propósitos. Amém? O Senhor, ele estabelece seus decretos aqui na terra que vai além dos decretos humanos. Confunde a mente sábia, entendida, com o entendimento apenas humano. O Senhor é aquele que diz na sua palavra que ele trouxe as coisas loucas e vis deste mundo para confundir as sábias, para confundir os sábios entendidos. É assim que é a palavra de Deus, e Deus trouxe um homem humano como nós, mas que recebeu de Deus a ousadia para estar tirando um povo do cativeiro, completamente sendo usado por Deus. E esse homem experimenta tamanha glória, tamanho poder, que agora ele quer ir mais além. É preciso desejar ir mais além, é preciso desejar mergulhar nestas águas profundas que o Espírito Santo tem para nos oferecer, porque a palavra de Deus, ela lava, limpa, ela tem esse poder de uma lavagem. E são essas águas cristalinas que descem diretamente do trono de Deus e faz com que estejamos nos banhando desta palavra. E isto não é conto da carochinha, isto não é linguagem figurada, não. A palavra de Deus diz lá no Salmos 46. Vamos lá para a palavra de Deus no Salmos 46. Tem como subtítulo A Fé Perfeita em Deus. Versículos do 3 até o 5. E diz assim:
Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do santuário do Altíssimo. Deus está no meio delas. São esses rios de águas vivas que descem sobre a vida daquele que se coloca na posição que Deus quer. E estas águas, elas são representadas pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que neste momento está aí onde você está agora. Amém? Não nos esqueçamos que a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 pessoas em seu nome, que Ele estará presente. Então Ele está presente aí agora, através do Espírito Santo. Cristo, Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, quando Ele se ausenta daqui para voltar para o Pai. Ele dá a promessa que Ele enviaria o Espírito Santo para estar conosco até a consumação dos séculos, até o final. Você, confiando na palavra de Deus, você tem a presença do Espírito Santo. Você pode se banhar aí nestas águas cristalinas que descem do trono de Deus. Amém? É o que está acontecendo contigo agora. Ou você pensa que só naquele momento onde ali as coisas estavam acontecendo? Não, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Deus, ela é aquela que a atuação do Espírito Santo, no momento em que ela está sendo pregada, há uma ação. O Espírito Santo, ele é aquele que ele sonda os corações, ele esquadrinha os corações e ele sabe as intenções, os pensamentos, ele sabe. Então, nada está oculto diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Então, portanto, nos liguemos nos céus e recebamos dos céus as bênçãos que Ele tem para nós hoje. Porque o maná, quando o Senhor envia o maná para o povo de Deus, sendo levado por Moisés no meio do deserto, esse povo todos os dias tinha dos céus o alimento diário. E hoje nós temos representado pelo maná dos céus, se possa assim dizer, a sua palavra é alimento diário. O reino dos céus, ele não é comida nem bebida, mas ele é gozo e alegria no Espírito Santo. E ele traz para nós esta iluminação, esta clareza através da sua palavra, porque o que Deus quer que nós estejamos buscando intimidade com Ele a cada dia mais, assim como Ele mostrou que seria possível, através da vida de Moisés, ele fazer com que um homem estivesse tão próximo dele e a tal ponto de desejar ver a sua face, de desejar vê-lo como você está me vendo aqui agora. Assim Moisés desejou ver a Deus, de tanta profundidade que ele teve com Deus, experimentando de Deus. Tamanha glória. Que ousadia deste homem, mas esta ousadia vem através do andar e do caminhar com Deus. Nós aqui vemos que Deus, ele tem um propósito com Moisés e o propósito é continuado. Então Moisés, ele aqui pede a Deus: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por nome, também achaste graça aos meus olhos. Imagine que honra Deus falar para uma pessoa que está aqui na terra: conheço-te pelo nome, achaste graça aos meus olhos. Aquele que se aproxima de Deus precisa desejar receber de Deus esse olhar onde ele possa olhar e achar graça e conhecer pelo nome. Amém?
Você que está me vendo aqui agora, que está ouvindo, não olhe para mim, mas veja a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. E se você deseja ver, não veja a mim, mas deseja ver e contemplar a face de Deus. Sentir a glória e a presença dele como este homem desejou, chamado Moisés. Amém? Moisés, ele, nessa missão com Deus, ele diz assim, ele diz para o Senhor: agora, pois, se tenho achado graça, está no versículo 13, aos teus olhos rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. Deus já tinha falado para Moisés que ele já havia achado graça em Moisés, mas Moisés quer mais. E Moisés, ele é aquele que mantém um diálogo aberto com Deus, porque aquele que tem intimidade com Deus tem um diálogo aberto com Deus. Minha irmã, como eu posso ter diálogo com Deus? Se colocando à sua disposição, se prostrando diante dele, porque quem fica sentado como alguém que está aleatório à presença de um grande rei que está chegando, ou que chegue no lugar que tem ali uma celebridade, alguém que seja ali um nome ilustre, importante aqui na terra. Todos são obrigados até a bater continência, a se levantar e a se prostrar diante das autoridades. E as autoridades aqui na terra, elas são constituídas por Deus, sabemos disso. Mas se fazemos isso diante de homens que são instituídos, autoridades por Deus, imagine aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É preciso haver reverência na sua presença. É preciso haver santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus, diz a sua palavra, porque Ele é santo. E se Ele é santo, a palavra de Deus diz lá em Isaías 6, quando Isaías viu os céus abertos e o Senhor assentado no seu alto sublime trono, Isaías ouviu os anjos louvando ao Senhor e falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Então, porque conosco será diferente? Nós, se estivermos de qualquer forma, não podemos sentir a presença de Deus, nós não podemos ver a Deus, porque Ele é santo e Ele exige santificação. Então, nós, pessoas cheias de pecados, porque nós pensamos por pensamentos pecaminosos, nós agimos muitas das vezes em condições pecaminosas. Nós pecamos por pensamentos, palavras e atos. Todos os dias nós precisamos pedir perdão ao Senhor, e são essas misericórdias dele que são as causas de não sermos consumidos, porque quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, vemos falhas dentro de nós, porque a palavra ela vem direto cravada no coração, e para ocupar espaço nesse coração, a palavra de Deus ela vai rasgando tudo aquilo que está em nós que não está concernente com ela, porque a palavra de Deus tem que ter espaço. Se ela tem espaço, ela expulsa o mal, ela expulsa tudo aquilo que não pertence a Ele. E o que acontece conosco? Estamos com o Senhor, mas ainda em nós também há a carne, e a carne ela pende para o pecado. Então precisamos estarmos todos os dias fortalecendo o que, minha irmã? Fortalecendo o Espírito que habita em nós, porque o Senhor nos deu um Espírito, e esse Espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus. E todos os dias esse Espírito precisa ter esta ligação com Deus. E aí o Espírito sendo alimentado, a carne ela fica fraca. E aí quem domina ela é o Espírito que está em nós. Amém? Porque o Espírito que está em nós, ele só vai atuar em nós para Deus se ele verdadeiramente estiver
tiver espaço em nós para que Ele seja íntimo com Deus e as nossas vidas estejam completamente sendo direcionadas por Deus, porque automaticamente o nosso espírito é de Deus. Quando morrermos, o Senhor, Ele recolherá o nosso espírito, ele pertence a Deus. Amém? O espírito é espírito, o espírito não tem como pecar. O espírito, ele é de Deus e ele é oferecido a nós porque o Senhor nos oferece a vida é dom de Deus. Então Deus nos deu o espírito. Por quê? Para haver o corpo e a alma tem que haver o espírito, senão o corpo e a alma não têm condições de ter vida. E quem nos dá a vida é Deus enviando um espírito. E esse espírito faz com que seja atraído para Deus todos os dias, porque ele pertence a Deus. É profundo, irmão. É profundo, minha irmã, é profundo você que está ouvindo aqui agora, porque enquanto o Senhor ele traz a sua palavra, ele traz ensinamentos para aquele que está trazendo a sua palavra, porque antes de estar enviando para você, o Senhor fala diretamente comigo, amém? E o que eu faço? Eu me coloco diante do Senhor, cada vez menor, para que ele cresça, porque João Batista falou que ele não era digno de nem desatar as alparcas de Jesus Cristo, ele não era digno. Só a misericórdia de Deus mesmo, porque não há em nós nenhuma condição humana. Então essa condição ela é trazida pelo Espírito Santo de Deus. A carne é mortificada e o nosso corpo dá vazão ao Espírito que está em nós e o Espírito que está em nós fica numa ligação perfeita com Deus. Amém? Precisamos mortificar mais essa carne. Amém? Para que o Espírito Santo de Deus fortaleça através do nosso espírito a nossa alma, para que a nossa alma receba todos os nutrientes necessários dos céus, para que essa alma possa verdadeiramente ser uma alma vivente, ser uma alma que louva e engrandece o nome do Senhor. Então, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é assim, ela é inesgotável. A palavra de Deus, ela é uma fonte de vida eterna. A palavra de Deus, sendo colocada em nós, ela gera no nosso ventre uma fonte inesgotável de águas vivas que despontam para a vida eterna. Amém? E é diretamente no nosso ventre, onde ali está a vida, né? Enxertada por Deus. Deus é tremendo. Deus, ele sabe como ele usa cada instrumento seu e cada membro do nosso corpo, porque nós nascemos para adorar ao Senhor. E aqui no versículo 14, disse, pois, irás à minha presença contigo para te fazer descansar. Sabe lá o que é isso? Olha o que a presença de Deus faz. A presença de Deus faz descansar. Quando você assume uma postura, uma posição, onde você decide optar em obedecer a Deus e fazer a sua vontade, o que você recebe de Deus é descanso. A presença de Deus faz descansar. Porque se verdadeiramente você confia em Deus, você não vai agir por suas próprias mãos, nem pelo próprio esforço físico, porque tu vai ficar cansado, mas você vai descansar no Senhor. Segredo do céu. Amém? Mais um pouco, aqui no versículo 15 ele diz, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não vos faça subir daqui. Ele pede ao Senhor para subir com aquele povo, mas para subir com a presença de Deus. Se a presença de Deus não fosse, que Deus não permitisse que eles subissem. Porque o que faz a diferença é a presença de Deus. O que dá segurança contra o mal é a presença de Deus. Amém? Porque o mal não brinca de ser mal. O inimigo de nossas almas não brinca de ser inimigo e de ser mal. Amém? Mas com a presença de Deus, Deus coloca o seu povo imbatível e ele vai abrindo caminho. E Deus aqui
Ele é aquele que ele já mostrou, que ele é aquele que ele abre caminho no meio do mar para o seu povo passar. Amém? O que mais Deus fará com o povo que confiar nele? Porque Jesus falou que aquele que cresce nele, que obras maiores que ele ainda faria. Agora imagine, fazer obra maior do que Jesus. Que humildade, que bondade de Deus, amém? Em confiar em pessoas tão pequenas como nós. Que Deus tamanho, que Deus grandioso, porque ali Moisés, ele era um homem como nós. Ele tinha frustrações, ele tinha desejos, ele tinha sentimentos, ele tinha sede, ele tinha fome, ele passava por turbilhões de pensamentos, mas ele era aquele que ele tinha a sua mente voltada para Deus. E Deus não fazia com que Moisés visse que ele estava vivendo no meio de um deserto com o povo dele, com apenas uma promessa, a terra prometida. Não esqueças que o Senhor, ele continua com a mesma promessa. A terra prometida, que é o céu. Amém? E que ele oferece para todo aquele que crer em seu nome, no nome de Jesus Cristo, para todo aquele que crer que é obrigado a se colocar na posição que Deus quer, ou então vai pagar um preço de uma condenação eterna. A palavra de Deus, ela não tem sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. A palavra de Deus, ela é objetiva e clara. Existem dois caminhos. Escolher qual seguir, o caminho de vida e o caminho de morte. Amém? Moisés, no versículo 16, ele diz: como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Deus aqui, ele repete aquilo que fala com Moisés antes de Moisés estar fazendo esse pedido e tendo esse diálogo com Deus. Deus continua reforçando que ele achou graça em Moisés e que ele conhece Moisés pelo nome. Que intimidade é essa? Que intimidade temos buscado com Deus para que Deus possa nos conhecer pelos nossos nomes e que ele possa verdadeiramente achar graça em nós. Amém? É importante. Se está registrado na palavra de Deus, se Deus deixou registrado aqui esse diálogo aberto com o céu entre Moisés e ele, é porque nós também podemos ter o mesmo acesso. E o acesso é Jesus Cristo. Amém? Este libertador que vai além de Moisés, Jesus Cristo, o nosso grande eterno libertador. Amém? Moisés, aqui, ele agora está pronto para receber o maior milagre de todos os milagres que ele já havia recebido de Deus e tendo a oportunidade nessa ligação com os céus. Ele vê estas possibilidades dos sinais, proezas e maravilhas que Deus fazia. E Deus fazia, Deus mexia com o tempo, Deus mexia com estações, Deus mexia com aquilo que era da natureza. Deus fazia com que, pela primeira vez, caísse algo dos céus que não era a chuva. Então, nós sabemos que o maná, ele desce do céu. O maná, ele desce como algo que é material. Ele não desce em forma de ilusão, onde, eu estou recebendo daqui e eu estou espiritualmente ligado com Deus e eu estou recebendo este alimento. Você está recebendo sim, agora nesse momento.
esse maná espiritual que desce agora para a tua vida e que alimenta o teu espírito. Amém? E que mortifica a tua carne e que agora dá vazão ao teu espírito para o teu espírito estar nessa ligação com os céus, recebendo esse maná, fortalecer a sua alma. Trazer alegria para a sua alma, regozijo para a sua alma, para que a tua alma esteja glorificando ao nome do Senhor. E assim, Deus, Ele prepara Moisés para que Moisés pudesse sentir a sua glória muito de perto, como ninguém sentiu. Olha, humanamente falando, como um homem aqui na terra, tendo essa ligação direta com Deus. Você pode estar agora se sentindo aí um nada, achando que você não tem condições de mais nada, achando que você é improdutivo, achando que você já foi tão humilhado, tão espizinhado pelas pessoas, você está tão desacreditado pelas pessoas, você está achando que é um pecador, que você não tem mais condições de nenhum perdão, que você não tem condições nem de salvação. Para com isso, é o inimigo que bota isso na tua cabeça, porque Deus, Ele me faz entrar agora aqui onde você está com a palavra dEle para mostrar para você que tudo é possível ao que crê, que é possível sim sentir, experimentar a glória de Deus. É só estar na posição que Ele quer, rogar as suas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos, e deixar que Ele trabalhe em nós aquilo que Ele quer. E o que Ele quer que você esteja glorificando o seu nome, que você esteja na posição que Ele quer, porque Ele quer te usar para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Então se levante daí, erga as tuas mãos aos céus e glorifica o nome do Senhor. A sua oração, se você verdadeiramente estiver com sinceridade diante de Deus, com quebrantamento que agrada ao Senhor, o Senhor, Ele te responderá. E o Senhor te fará alguém que agora estará caminhando na posição que Ele quer. Amém? Olha, é muito simples. Se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça agora. Amém? E tenha aí uma ligação direta com Deus. Amém? O acesso aos céus é Jesus Cristo. Amém? Naquele momento, Moisés fala face a face com Deus. Ele experimenta essa glória, porque não se esqueças que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo era Deus. Amém? Jesus Cristo, nesse momento, está aqui, falando com Moisés. Amém? E hoje, nós temos esse acesso direto aos céus. Jesus Cristo, Ele continua o mesmo. Deus grandioso, Deus poderoso, Deus infinito, Deus sobrenatural, Deus que é onisciente, é onipresente, a sua soberania, ela estende-se a todas as gerações. Ele está acima de tudo e de todos, não tem nada e ninguém que esteja acima dele, porque ninguém teve condições de criar e fazer o que ele criou. Por esta palavra que é tão poderosa, a palavra de Deus tem poder para que, se você estiver agora com o mal alojado em você, ele saia em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela tem tanto poder que se você tiver uma doença grave aí agora e você tiver fé suficiente para confiar em Deus, e se Deus quiser, Deus te tira essa enfermidade. Amém? Deus te tira essa enfermidade agora, nesse momento. Usa a tua fé. Amém? E se Deus, Ele quiser tirar depois, Ele dá um sinal para você. E esse sinal, Ele traz para dentro de você essa paz que o mundo não tem para oferecer. Ele traz um refrigério dentro de você, que Moisés, ele experimenta a tal ponto que Moisés, ele deseja mais, ele deseja ver a glória de Deus, ele quer ver Deus diante dele. Amém? De tamanha intimidade. Olha, o poder da intimidade manifesta a sua glória, a glória de Deus. Amém? É intimidade com Deus é que faz uma diferença. Quando Deus, ele envia Moisés para libertar o povo do cativeiro, Deus quer que antes que o povo chegue até a terra prometida, conheça ele. E como o povo conhece a Deus no deserto, sem nada, o povo não tinha como procurar a volta, porque não tinha
nada. O deserto ele é árido. O deserto, o que ele tem? Poeira, vento, à noite tem muito frio. São esses lugares áridos que no deserto a palavra descreve que é para onde o inimigo de nossas almas anda. Deus traz para nós que quando uma alma é salva, quando uma alma que aceita Jesus é liberta, aquele inimigo que está ali apoderando do corpo desta pessoa, às vezes são vários, às vezes são legiões. Por isso é tão difícil, mas é difícil para quem? Para Deus não é. Libertar o homem do mal e libertar o homem, porque o homem sem Deus, ele é presa fácil do inimigo. Então o inimigo, ele entra, ele encontra a casa vazia e ele entra, ele faz morada, faz habitação. E muitas das vezes a pessoa está vivendo em condições difíceis, condições onde ali aquela pessoa, ela muitas das vezes deseja até morrer, muitas das vezes ela tenta até acabar com a própria vida, e é o inimigo de nossas almas que não quer que nós estejamos com Jesus. Então o que ele faz? Ele coloca no ouvido da pessoa que ela tem que morrer, que ela tem que acabar com a vida dela, porque para ela não tem mais jeito. E ali, às vezes, são aquelas legiões de demônios, de espíritos malignos que estão no corpo daquela pessoa. Mas quando aquela pessoa é liberta, diz a palavra de Deus que o inimigo que está ali se apoderando do corpo daquela pessoa, porque a casa agora está preenchida. Então, ele diz no versículo 50, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Ele diz que o Pai que o enviou deu o mandamento. Essas palavras que ele diz são as palavras que o Pai o enviou a dizer, porque Jesus Cristo é a palavra eterna, é a palavra que vem de Deus para as nossas vidas. Então, que não conhece a Jesus, não conhece a Deus. Ele que conhece a Jesus e crê em Jesus, então conhece e crê no Pai que o enviou. Que nós possamos permanecermos buscando intimidade com Deus, que nós possamos continuar buscando esta intimidade para que esta manifestação da glória de Deus esteja nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela é sublime, a palavra de Deus é simples, a palavra de Deus, ela é simples, mas ela é rica em detalhes, é rica numa riqueza onde, quando a palavra de Deus ela é trazida, o fluir do Espírito Santo vem sobre nós, e o Espírito Santo ele vem trazendo a explicação da própria palavra, e o Espírito Santo ele vem manifestando a sua glória na vida daquele que se coloca na posição que ele quer, para que vidas sejam restauradas, porque Jesus, a sua palavra, ela tivesse crédito a tal ponto, porque Jesus, ele não vem para julgar o mundo, mas ele vem para salvar o mundo. E a salvação de Deus se dá através da pregação da palavra de Deus e o crer em Jesus Cristo através daquilo que ele traz de mandamento, que foi enviado por Deus para ser ouvida, pregada, entendida e aceita. Então, quem ainda não o aceitou, o aceite como o único e suficiente Salvador. Amém? Eu posso ouvir um amém? Moisés, com certeza, o corpo de Moisés não fica visível aqui na terra, porque a glória que Moisés recebeu de Deus foi tamanha. Então, Moisés, se ele fica aqui na terra, o corpo dele fica aqui, a sepultura de Moisés fica aqui, Moisés, ele seria considerado o próprio Deus. E Deus, ele não dá a honra dele para ninguém. A honra, a glória e o louvor é totalmente para Deus. Moisés só foi um servo como foi, um profeta como foi, porque ele recebeu de Deus o poder. Então, não se esqueças, a honra, a glória e o louvor é dado a Deus, não é dado ao homem. Amém? O homem sem Deus não é nada. A palavra de Deus diz, sem mim nada podereis fazer.
Então, que possamos estarmos louvando e engrandecendo ao nome do Senhor através da sua presença santa que está aqui agora. Amém? Então, se levante daí, glorifique o nome do Senhor, porque o reino de Deus é chegado nesse lugar e o reino de Deus é Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fazendo sentir cada vez mais a sua presença. O poder da intimidade com Deus manifesta a sua glória. Não perca a oportunidade de se aproximar de Deus cada dia mais. Através da sua palavra. Amém? Forte abraço. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por estar conosco até agora. Amém? Até a próxima mensagem, se assim Deus permitir. Muito obrigada. És muito precioso para mim neste momento, mas és muito mais precioso para Deus, que continuará contigo. Olha, que você continue curtindo, que você continue comentando, que você compartilhe esta mensagem, que ela não é minha, ela é do Senhor, e deixe que outras vidas sintam a presença de Deus e desejem receber tamanha glória de Deus, assim como Deus, Ele nos dá e oferece a oportunidade de experimentarmos agora nesse momento através desta palavra. Você esteja, se inscrevendo no canal, amém? E a partir daí, todas as mensagens que o YouTuber receber estará enviando para o teu endereço. E o YouTuber envia, viu? Mas se não chegar até o teu endereço, se o YouTuber não souber, Jesus sabe. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Se inscreva no canal.